Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós estamos começando nossa aula de hoje e essa aula é a oitava da nossa série Atributos e Marcas da Comunidade Cristã. Nós estamos fechando nossa série hoje, essa é a última. Se você ainda não acompanhou as outras aulas, corre que ainda dá tempo de você assistir as que ficaram faltando antes de nós iniciarmos a próxima na semana que vem. Mas nessa última aula é importante que você tenha em mente que esse encerramento ele tem um propósito de acontecer no qual nós não iremos falar tanto nos atributos e nas marcas, mas nós vamos falar acerca da centralidade de Cristo na igreja. E não se engane, porque talvez você já tenha ouvido esse termo, esse tema, em outros momentos das nossas aulas de escola bíblica, mas hoje nós vamos trabalhar um aspecto importante. A centralidade de Cristo na igreja é um ponto importantíssimo quando nós vamos falar na maneira correta, na maneira eficaz da igreja vivenciar esse momento da história da redenção. Bom, para isso, vamos fazer a nossa oração e nós começaremos a nossa aula de hoje. Amado Pai, Santo Deus, Senhor, conduz essa aula, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que as verdades bíblicas, para que a verdade acerca do Teu Filho, do que Ele comissiona, do que Ele impulsiona a igreja a realizar, sejam realidades cridas, realidades experimentadas por nós, e nos conduza, Deus, nos conduza nessa aula. Seja conosco, alcance o nosso coração, alcance a nossa mente por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, o tema de hoje, que nós acabamos de falar, ele pode definir muita coisa quando nós trabalhamos a prática da igreja, ou seja, a vivência da igreja nos dias de hoje. É complicado falar acerca disso, porque pode parecer talvez que a gente está fechando a igreja em alguns quadradinhos, mas não. Quando nós olhamos para a igreja brasileira e talvez até mundial, nós percebemos dois probleminhas aí, ou dois extremos que podem ser definidos como uma falta de equilíbrio às vezes. Ou a igreja ela vai para um lado muito tradicionalista, onde ela se importa de forma muito profunda com a fidelidade, se importa de forma muito profunda em manter tradições importantes, em manter doutrinas importantes, em manter confissões de fé importantes, porém, ela não se importa tanto em dar frutos. E aí, a gente também tem um outro extremo, que também é ocasionado por uma falta de equilíbrio, que é a ideia da igreja em que ela se esmera, trabalha muito para dar frutos, mas já não se importa tanto se existem questões ali que são fiéis às Escrituras, que são fiéis até mesmo à tradição, uma vez que a tradição ela é importante para que a gente observe uma baliza correta da maneira como se interpreta e se vivencia a fé. Então essa igreja que vive uma experiência de igreja onde ela só se importa com os frutos, sem se importar tanto com a fidelidade, ela vai para uma postura ativista. Então nós temos aquela igreja que é extremamente tradicionalista, extremamente, não vou dizer presa, mas talvez um pouco mais preocupada com as questões históricas que já aconteceram, que já passaram, e se preocupando muito em permanecer fiel ali. E a gente tem esse outro extremo da igreja que não se preocupa tanto em permanecer fiel, em permanecer alicerçada nos dogmas, na doutrina, em permanecer fiel àquilo que é o Evangelho, àquilo que é a verdadeira essência do Evangelho. Bom, esses dois extremos, esse desequilíbrio que pode acontecer ou não, é um desequilíbrio justamente ocasionado pela falta de centralidade de Cristo nesse aspecto. E aí talvez seja uma afirmação muito forte, talvez uma afirmação até um pouco dura, mas a gente vai perceber ao longo desse estudo
que para que a igreja viva uma vida eclesiástica, uma vida saudável, ela precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Ela precisa encontrar uma maneira tanto de ser fiel quanto de ser relevante. E a única maneira dela ser fiel sem deixar de ser relevante, ela ser relevante sem deixar de ser fiel, é quando a igreja é centrada em Cristo. E para que a gente comece nossa aula de maneira embasada, sem estabelecer aqui alguns pontos que nós não consigamos olhar através das Escrituras, é importante a gente ler o texto de João 15, do versículo 1 até o versículo 11. Esse texto ele fala de maneira muito profunda a vida pessoal do discípulo. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, de forma muito direta, que a vida pessoal deles deve ser regida por um aspecto de permanecer nele e de dar frutos. Esta é uma ilustração que Jesus usa a respeito da videira e dos ramos. Passagem muito conhecida, onde Jesus ele usa uma ilustração da videira, sendo ele próprio, e usa também a ilustração dos ramos, sendo os discípulos. Então Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, para que eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E aqui tem um ponto muito interessante. Jesus está trabalhando o aspecto da fidelidade, ou seja, permanecer nele, e o aspecto da relevância, dar frutos. E esses dois aspectos, eles não são conflitantes. Eles não são aspectos que anulam um ao outro. Algumas pessoas tendem a pensar, olha, ou eu vou ser uma pessoa que dá muitos frutos, vou fazer de tudo para o reino, vou lá fazer um monte de coisa para a igreja, vou fazer tudo que eu puder, mas em algum momento eu vou ter que deixar de ser relevante, de ser fiel. Ou ela vai pensar, olha, se eu for muito fiel, se eu for muito ortodoxo, em algum momento eu vou deixar de ser relevante. Bom, nesse texto, Jesus está trabalhando a ideia do discipulado, da vida do discípulo, de maneira que ele mesmo diz, é impossível que alguém permaneça em mim e não dê frutos. É impossível que alguém permaneça na videira sem dar frutos. É impossível que um ramo que está alicerçado na verdadeira videira não produza frutos. E aqui é um ponto muito legal, porque obrigatoriamente, quando nós pensamos em fidelidade, nós estamos olhando para o aspecto de permanecer em Cristo. O permanecer em Cristo, permanecer em Jesus, que o próprio Jesus trabalha, é justamente a ideia de ser fiel, de ter a doutrina correta e a prática correta. No finalzinho desse trecho, ele vai dizer, e nisto conhecereis e permanecer no meu amor. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, essa ideia de permanecer em Cristo é a ideia da doutrina correta, da prática correta da doutrina. Ou seja, a ortodoxia como a doutrina correta e a ortopraxia como a prática correta. Esse é o aspecto do permanecer nele,
de ser fiel. Mas isso impulsiona para o dar frutos. Quando ele vai dizer, no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, ele amarra esse aspecto da fidelidade ao dar frutos. Ele vai dizer, olha, é impossível alguém dar frutos de si mesmo, é impossível alguém produzir relevância para o reino de Deus se não tiver permanecido em mim primeiro. Ou seja, o aspecto da fidelidade precede a relevância. Jesus é bem claro quando ele vai dizer, permaneçam em mim, e se permanecerem em mim, vocês vão dar frutos e mais frutos. E isso porque, isoladamente, um ramo sem estar alicerçado na videira não dá frutos. Os frutos que ele produz não são dignos daquela videira ou não são, na verdade, nem frutos. Por isso que esse aspecto da relevância está muito atrelado à ideia do dar frutos. E aí, a gente tem um ponto interessante. O cumprimento da missão, ou seja, a ideia que nós falamos no começo da aula da igreja que se compromete com a missão, está embutido aqui. Como é que eu dou frutos? Cumprindo a missão. Como é que um cristão ele vai dar frutos? Como um cristão pode dar frutos para o reino? Cumprindo a missão. E esse cumprimento da missão, esse cumprimento do chamado de Deus, ele só vai acontecer de forma saudável quando é o ponto alicerçado na videira. Só que tem um ponto aqui. Jesus ele trabalha uma ideia de que o discípulo, para fazer isso de forma correta, ele tem que estar alicerçado nele. E nós aplicamos isso na realidade da igreja com a seguinte afirmação: a igreja centrada em Cristo, ela é capaz de se manter fiel e de ser relevante. A igreja é constituída por discípulos de Cristo. E assim como o discípulo ele é chamado para permanecer em Cristo, para dar frutos, a igreja é da mesma maneira. A igreja também é chamada para permanecer em Cristo, aspecto da fidelidade, para ela ser relevante, aspecto do dar frutos. E a única maneira da igreja conseguir ser fiel e relevante ao mesmo tempo é ela sendo centrada em Cristo. A maioria dos problemas que as igrejas enfrentam no que se refere a ser fiel ou ser relevante é porque, de fato, ela talvez não esteja centrada em Cristo da maneira como ela deveria estar. Porque qualquer lugar ou qualquer questão, qualquer aspecto, qualquer atributo que toma o centro dessa relação da igreja, não tem força, não tem amparo para sustentar essa igreja. Tim Keller faz uma afirmação importantíssima para a gente entender isso. Ele vai dizer, por ser infinitamente rico, o evangelho consegue suportar o peso de ser o elemento principal da igreja. Ou seja, aquilo que dá sustentação, aquilo que dá equilíbrio, aquilo que fomenta, aquilo que proporciona a fidelidade e a relevância acontecendo de forma simultâneas, de forma concatenada, conectada, é a centralidade de Cristo na igreja. Ou seja, é a pessoa, a obra e a mensagem dele. Quando nós falamos disso, nós estamos falando do evangelho. Por isso que uma igreja que é fraca no seu entendimento do evangelho, que não tem Cristo como centro, que não tem o evangelho como centro, é uma igreja que não vai conseguir ser fiel ou ser relevante ao mesmo tempo. E aí, essa ideia da pessoa de Cristo, da obra de redenção e da mensagem de arrependimento, ela não está sendo proposta para a igreja justamente como algo opcional. A igreja verdadeira, ela vive alicerçada nisso. A centralidade de Cristo é algo primordial, fundamental para a igreja. A igreja só consegue se manter viva, se manter com seus atributos, exercer as suas marcas, se e somente se Cristo for o centro.
aqueles atributos que nós falamos, a santidade, a unidade, a catolicidade, eles só acontecem porque Cristo é o centro. E as marcas da igreja que fazem com que a igreja tenha relevância, muitas vezes, nos contextos mais variados em que ela se propõe a trabalhar, isso só acontece, só pode acontecer se Cristo também for o centro. Então, a centralidade de Cristo proporciona com que os atributos e as marcas da igreja aconteçam. E isso de forma fiel e relevante. Somente com Cristo sendo o centro, nós trabalhamos as marcas da igreja de forma fiel e relevante. Exemplo, nos mais variados contextos que nós encontramos ao longo do Brasil, não é possível que nós falemos do mesmo modo para todas as pessoas. Nós temos contextos, por exemplo, no Nordeste e no Sul, que são extremamente diferentes a maneira como se comunica. Os aspectos culturais são diferentes. Quando nós falamos, por exemplo, de regiões da nossa própria cidade, regiões mais periféricas, regiões mais centrais, essas diferenças de comunicação, nós só conseguimos fazer essa adaptação de linguagem, de jeito, com relevância e ao mesmo tempo mantendo a fidelidade, se Cristo for o centro. Porque se de alguma maneira outra coisa ocupa o lugar que não seja Cristo, ou nós vamos deixar de ser relevantes, ou nós iremos deixar de ser fiéis ao Evangelho. Essa prática é importantíssima. Por isso, nós dizemos que nós somos fiéis, nós permanecemos em Cristo, para que nós possamos dar frutos. A igreja de Cristo, ela dá frutos porque ela permanece fiel. Ela somente consegue fazer essa equação quando Cristo é o centro. Ou seja, na realidade de permanecer em Cristo, o Evangelho ou a mensagem do Evangelho nos anuncia algo importante. Porque quando nós olhamos para esse aspecto da fidelidade, de permanecer em Cristo, nós precisamos ser alertados de uma realidade. Nós, como igreja, e principalmente como discípulos, nós por nós mesmos não somos capazes de manter a nossa fidelidade. Pelo contrário, nós somos incapazes de nos manter fiéis ao longo da nossa vida, ao longo do desenvolvimento da igreja. Porém, essa realidade que o Evangelho nos mostra, quando, por exemplo, em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos, essa incapacidade de se propor fiel ao Evangelho, ao reino, ao mesmo tempo que o Evangelho anuncia essa fraqueza, ele também anuncia uma realidade belíssima. Ele anuncia que o Cristo, que a centralidade em Cristo proporciona um sustento. Ou seja, quando nós falamos do aspecto de permanecer em Cristo, que é um desses lados da moeda, nós estamos dizendo que nós não somos capazes disso. A nossa vida não pode ser alicerçada na videira pela nossa própria vontade, pela nossa própria força. Isso o Evangelho nos anuncia. Afinal, ele é a boa notícia, mas porque houve uma má notícia antes do nosso pecado, da nossa rebelião. Mas, ao mesmo tempo, Deus, através da sua obra em Cristo, ele anuncia que ele é fiel e justo para que tudo isso aconteça até a consumação dos séculos com o seu sustento. O aspecto da fidelidade da igreja, ele permanece intacto, ele permanece alicerçado na obra de Deus para com seu povo. E é por isso que o Evangelho e a fidelidade têm que se comunicar no sentido de que o Evangelho diz para nós, olha, nós, o povo da igreja, a igreja em si, ela é incapaz de manter a fidelidade por si mesma, pela sua própria força. Mas no Evangelho, Cristo a capacita. Essa transformação, essa regeneração acontece por uma obra soberana de Deus. Ou seja, esse aspecto da fidelidade, ele é trabalhado pelo Evangelho. E a centralidade de Cristo é importante porque quando nós olhamos para Cristo, nós enxergamos essas duas realidades. A primeira é de que eu sou incapaz. A segunda é de que por meio do seu amor, por meio da sua pessoa, por meio da sua obra, por meio da sua mensagem, eu tenho um Cristo que me sustenta até o fim.
Então, esse aspecto é importante. A centralidade de Cristo nos impulsiona a observar a fidelidade dessa maneira, entendendo essas duas realidades importantes. Da mesma maneira, o Evangelho, ou Cristo, a centralidade de Cristo, quando se refere à relevância, também mostra duas realidades importantes. A primeira é que Deus tem a intenção de redimir todas as coisas por meio de seu Filho. Ou seja, se eu estou aprisionado de um lado da moeda, ou seja, aquele esquema que a gente comentou no primeiro momento da aula, se a igreja de Cristo, ou seja, se a igreja local se preocupa de forma única e exclusiva com a fidelidade, sem observar a relevância, o Evangelho demonstra que não precisa se observar a relevância ou dar frutos. Por quê? Porque existe uma intenção do Deus Criador em que os seus filhos permaneçam na terra. Quando nós vemos o texto de Colossenses, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Cristo, pela sua soberania, pela sua supremacia, ele está acima de principados e potestades para que todas as coisas sejam redimidas por meio dele. E o povo de Deus em missão nessa terra, ele faz com que a cultura, o mundo, as pessoas ao redor desfrutem dessa redenção, ainda que num aspecto prévio, ainda que não na sua plenitude. Ou seja, a centralidade de Cristo ela é importante porque ela traz de volta o chamado de Cristo ao dar frutos, a relevância, a prática da missão de Deus como igreja. Por isso que quando nós olhamos uma igreja centrada em Cristo, nós olhamos o privilégio que nós vimos do aspecto da fidelidade, o privilégio de sermos um povo que não tinha capacidade alguma, que não tinha mérito algum, mas que é convocado, que é chamado, que é transformado pelo Evangelho e hoje vive em adoração, mas nós também vemos a responsabilidade desse povo, que não é só um aspecto de passivo de receber esse privilégio, mas também um aspecto ativo de ir em missão. Ou seja, uma igreja centrada em Cristo, ela vai chamar a igreja a ser fiel, mas também a ser relevante. Ela vai chamar a igreja a trabalhar o aspecto da adoração e também da missão. E esse debate é muito grande, porque alguns grandes teólogos, grandes homens de Deus, se veem numa grande dúvida ou num grande dilema, ou um falso dilema. O propósito principal da igreja é adorar ou é cumprir a missão? Bom, essas duas coisas não se conflitam, assim como permanecer em Cristo e dar frutos não são conflitantes. Ou seja, quando a igreja permanece em Cristo, adorar a Deus e cumprir a missão, privilégio e responsabilidade, fidelidade e relevância não são aspectos conflitantes. Pelo contrário, são aspectos que se complementam. Por isso que aquele aspecto tão trabalhado do discipulado, de ser discípulos e fazer discípulos, também pertence a essa realidade. Ou seja, existe talvez um falso dilema em que uma igreja ou ela vai ser fiel ou ela vai ser relevante, ou ela vai ser uma igreja profundamente ortodoxa, ou ela vai ser uma igreja profundamente relevante. E isso não é um dilema. Aliás, isso talvez seja o maior equívoco que alguém possa pensar em relação à prática da igreja. A igreja ela é tanto chamada a ser um povo em adoração quanto um povo em missão. Tanto um povo fiel quanto um povo que encarna o evangelho. É o que nós chamamos do aspecto encarnacional da igreja. É o aspecto em que a igreja ela se apropria das realidades do evangelho, ela se torna uma igreja ou um povo que vive o aspecto do evangelho, os privilégios, mas que ao mesmo tempo vive a missão. É como se a igreja fosse um corpo militante em que desfruta das bênçãos de Deus, mas que também abençoa pessoas por meio dessa bênção recebida. Por isso que uma igreja centrada em Cristo, ela é muito importante quando nós falamos de atributos e marcas. Os atributos e as marcas da igreja são questões profundamente exclusivas da igreja.
Nenhuma outra instituição pode pregar, pode administrar sacramentos, pode disciplinar alguém. Isso é responsabilidade exclusiva da igreja. Nenhuma outra instituição tem os atributos que a igreja tem. E é por isso que a igreja, ela tem esses privilégios, mas ao mesmo tempo ela tem uma grande responsabilidade. Esses privilégios, eles não são conflitantes com a sua responsabilidade. Por isso que permanecer em Cristo impulsiona o cristão a dar frutos. Permanecer em Cristo impulsiona o cristão a cumprir a missão. Ser fiel impulsiona o cristão a dar frutos. Esse é o ponto mais importante, talvez, do que nós vamos trabalhar nessa aula. Uma igreja centrada em Cristo, ela tem os seus atributos e as suas marcas, para que ela seja fiel e também seja relevante, para que ela permaneça em Cristo e dê frutos, para que ela seja uma comunidade de discípulos, mas que ela seja uma comunidade que faz discípulos, para que ela viva em adoração, mas também viva cumprindo a missão. Esse é o ponto dessa aula, em que nós entendamos que a realidade da igreja é adorar a Deus e cumprir a missão. Isso, a gente talvez não vai trabalhar alguns aspectos mais próprios do que é esse aspecto do cumprimento da missão ou do que é o aspecto da adoração, porque em alguns momentos talvez tenhamos essas dúvidas, mas isso nos dá uma base para entender que o cumprimento da missão, em resumo, é fazer discípulos. Essa é a relevância. A ideia da fidelidade, da adoração, do permanecer em Cristo é ser discípulo. E a maneira como eu faço discípulos, eu preciso me atentar para isso. Porque, de alguma maneira, fazer discípulos exige uma certa adaptação ao discípulo em si, ao contexto dele, à maneira cultural como ele entende o evangelho. E isso pode e deve acontecer com fidelidade. Esse é o grande aspecto. E aí, pessoal, aquilo que nós falamos no meio da aula começa a fazer sentido. Por quê? A santidade, a unidade, a catolicidade da igreja como atributos, a pregação fiel da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos, a administração fiel da disciplina como marcas, essas duas coisas, elas acontecem em fidelidade para dar frutos. Isso não é algo apenas religioso. Se Deus quisesse uma igreja puramente teatral, que fizesse encenações teatrais de como se ministra sacramentos, um teatro no púlpito, algo que não houvesse uma relevância espiritual, algo que não houvesse um impacto espiritual na terra, ele simplesmente levaria essa igreja embora para cultuar a ele por toda a eternidade. Deus tem um propósito para que a igreja continue na terra exercendo práticas espirituais. E qual é esse propósito afinal? Dar frutos. Que o mundo veja, que o mundo contemple, que o mundo seja impactado, que o mundo seja evangelizado pela pessoa, pela obra e pela mensagem de Cristo. E bom, esse não é um aspecto tão complexo da vida cristã, mas é um aspecto extremamente desafiador. É um aspecto em que nós olhamos para uma igreja centrada em Cristo, aonde ela permanece fiel, mas ao mesmo tempo precisa ser relevante, precisa dar frutos, precisa avançar com o evangelho, precisa pregar para perdidos, precisa fazer discípulos. Na nossa igreja presbiteriana Conexão, por exemplo, nós temos uma frase ou uma razão de ser, que é justamente a ideia de conectar pessoas a Jesus com fidelidade, profundidade e relevância. E isso não de forma avulsa, não de forma involuntária, de forma ao acaso, mas de forma intencional. Uma igreja centrada em Cristo, ela é intencionalmente fiel e intencionalmente relevante. Aquilo que nós lemos no começo acerca do fruto do ramo e da videira é muito importante para a gente. Por isso que a igreja, o aspecto de ser fiel e relevante, permanecer em Cristo e dar frutos, precisa ser algo centrado em Cristo,
porque não é algo que nós consigamos fazer pela nossa própria força, pela nossa capacidade, talvez, de nos comunicarmos bem com a cultura, mas é algo que nós fazemos centrados em Cristo. Nós somos fiéis quando nós observamos aos mandamentos, a doutrina correta, nós observamos a prática correta. E nós somos relevantes quando nós entendemos que o mundo, que a cultura precisa ser impactada através da sua linguagem, da maneira como ela se comunica, da maneira como ela responde ou como ela pergunta questões que nós temos respostas. A maneira que nós damos frutos é proporcional à maneira em que nós somos fiéis pelo que Cristo diz. E isso é muito importante. Por isso, eu te convido a fazer o seguinte: caso você tenha alguma dúvida, caso você ficou com alguma dúvida em relação a esse tema, caso você ficou com uma dúvida, alguma coisinha atrás da orelha ali em relação ao que é ser relevante, ao que é ser fiel, bom, isso é proposital. É para que você não perca as próximas aulas, as próximas séries e principalmente não deixe de acompanhar as questões que têm acontecido na Conexão. A Igreja Presbiteriana Conexão tem principalmente esse aspecto da fidelidade e relevância como um dos pontos a ser trabalhados como igreja. Por isso que nós não olhamos a ideia de ser uma igreja contemporânea como algo para poder apenas fazer um marketing, pelo contrário. Mas porque nós entendemos que através disso, a cultura, o mundo, as pessoas que nos cercam, o contexto que nos cerca, ele é alcançado de forma mais profunda, de forma mais palpável. Isso tentando, é claro, dar frutos para que o reino de Deus avance. Bom, essa é a nossa aula, encerrando uma série que trabalhou aspectos da comunidade cristã, como aspectos que trabalham a vida do dia a dia da igreja, como por exemplo a pregação, o sacramento e a disciplina, mas também questões que trabalham a eternidade, como a santidade, a unidade, a catolicidade da igreja. Se você ficou com alguma dúvida durante essa aula, durante todo esse nosso desenvolvimento da série, não fique constrangido, manda uma mensagem, manda um comentário aqui no YouTube, manda um direct ali no Instagram. A gente tem uma página também no Instagram e é só procurar lá Conexão Igreja Presbiteriana e a gente tem o maior prazer de responder você. Não perca a nossa próxima série, o Suspense, não direi o nome. Espero que você acompanhe conosco na próxima série, na próxima semana, esse início, e que nós sejamos abençoados cada vez mais por essa realidade tão bela que é ter uma vida centrada em Cristo. Vamos orar, pedir a Deus que nos conduza nessa realidade e nos conduza na nossa vida cristã. Amado Pai, Santo Deus, nós estamos diante de uma proposição, diante de uma questão que nos desafia, Deus, sermos fiéis e sermos ao mesmo tempo relevantes, permanecer no Senhor e dar frutos. Quando nós lemos um texto como esse de João 15, Pai, nós ficamos com medo porque nós sabemos que nós não temos mérito, nós não temos força alguma para permanecer no Senhor e principalmente para dar frutos. Deus, por graça e misericórdia, nos conduza em fidelidade, nos conduza permanecendo no Senhor, para que a nossa vida seja edificada na verdadeira videira. E Deus nos impulsione na missão, que nós possamos dar frutos para que o Teu nome seja glorificado. Nos ajude, Deus, a centrar a nossa vida no Senhor, a estabelecer um ponto de equilíbrio entre ser fiel ao Senhor e dar frutos através da centralidade de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor nos conduza, Pai, daqui até a eternidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou. Esteja conosco nas próximas séries. É um prazer demais estar aqui com vocês. Um grande abraço, uma boa semana e que Deus nos abençoe.